Olá, eu me chamo Carlos André, sou advogado, especialista em redação jurídica e hoje nós estamos aqui no Saber Direito Responde para falar e responder algumas perguntas dos nossos colegas que estão aqui, estudantes de Direito. O primeiro a fazer questionamentos a nós vai ser o Gilson. Gilson, qual é a sua pergunta a respeito de redação jurídica e de português forense? Quais são as principais diferenças entre os fatos da petição inicial e o relatório da sentença? Bem, nós observamos que a pergunta do Gilson foi extremamente bem feita e tem toda a relação com um dos aspectos mais importantes da chamada redação jurídica. Gilson, todas as vezes em que falamos em redação jurídica, nós pensamos especificamente num projeto de texto da redação jurídica. E esse projeto de texto da redação jurídica envolve 4 aspectos. O primeiro deles é a chamada descrição jurídica, depois existe o outro, que é chamado narração jurídica, depois da narração existe o aspecto da dissertação jurídica ou argumentação jurídica e, por fim, a injunção jurídica. O que você perguntou foi exatamente a relação da narração jurídica na petição inicial e da mesmíssima sorte na sentença. Essa pergunta tem que ser respondida com base especificamente na modalização. Uma das principais diferenças é o aspecto da modalização. Na petição inicial, não se pode, em hipótese alguma, pensar em ausência de modalizadores. Há que se colocar sempre modalizadores, ou seja, elementos que, teoricamente, indicam a posição do advogado em relação a um fato que vai beneficiar especificamente o cliente dele, no caso especificamente o autor que tem uma determinada pretensão. Já no caso do magistrado, não. O relatório da sentença se estabelece por meio da não modalização, ou seja, da não utilização de advérbios, de adjetivos, do ponto de vista linguístico, que estabeleçam uma tomada de posição, um juízo de valor no momento do relatório. Ele vai simplesmente transcrever aquilo que tanto uma parte quanto a outra estabeleceram nas respectivas estruturas de natureza redacional, petição inicial, contestação, etc. Então, bom lembrar, a diferença está ligada principalmente à modalização e à não modalização do ponto de vista do aspecto da redação jurídica, Gilson. É claro que existem outras diferenças do ponto de vista do processo civil. Bem, nós vamos agora à segunda pergunta, que será feita pela Juliana. É correta a utilização da expressão "e não obstante"? Bem, a pergunta que fez a Juliana é uma pergunta extremamente prática, extremamente importante, porque o que se vê no dia a dia, do ponto de vista dos textos jurídicos, é a utilização desse marcador textual denominado de inobstante. E será que, como perguntou a Juliana, esse inobstante está correto de acordo com a norma culta da língua portuguesa? Juliana, certamente você perguntou porque você domina o fato de que esse inobstante é utilizado como elemento de caráter adversativo, ou seja, ele indica quebra de expectativa. Inobstante nada mais seria do que porém, contudo, entretanto. Mas é bom deixar muito clara a seguinte ideia. Inobstante não está de acordo com o padrão formal da língua portuguesa. Segundo a norma culta, e nós podemos olhar em todos os dicionários da língua portuguesa, é não obstante. Esse não que está aí seria um advérbio, mais o obstante, juntos, faria uma locução conjuntiva que indica a adversidade. Portanto, Juliana, apesar de uso ser muito comum no dia a dia dos juristas, nada de inobstante, principalmente em provas que envolvam concurso público, porque aí certamente haverá a retirada de pontos. Como se escrevem os fatos de uma petição inicial? Há projeto para isso? Bem, a pergunta do Felipe também envolve projeto de texto em relação à chamada narração jurídica, fundamental para você que é operador do direito e para você que é estudante de direito. Felipe, assim, existe um projeto específico para a construção de uma narração jurídica. Todas as vezes em que se vai fazer os chamados fatos da petição inicial, a tendência é de que você se utilize de 4 elementos. Quais sejam esses 4 elementos? Primeiro, a exposição. Segundo, a complicação. Terceiro, o clímax. E, por fim, o chamado desfecho da narração jurídica. Então, repito, como disse ao Felipe, primeira exposição, depois da exposição, a complicação, depois da complicação, o clímax e depois do clímax
para finalizar, existe o desfecho da narração jurídica. Sem isso, os fatos não são muito bem construídos e, consequentemente, Felipe, haverá problemas na narração jurídica. Voltemos então agora à pergunta do Gilson. Gilson, qual é o seu questionamento? Escreve-se isto posto ou isso posto? Bem, a pergunta do Gilson se estabelece por meio da chamada coesão textual, da chamada estruturação textual. E aí nós vamos nos lembrar que, para tanto, é necessário que nós saibamos um pouco de língua culta, ou seja, da estrutura que envolve o português forense. Quando nós falamos a respeito de coesão textual, nós temos que, evidentemente, nos lembrar de que a coesão textual ela pode ser de natureza anafórica e pode ser de natureza catafórica. E o que isso significa, Gilson? A anafórica está ligada à ideia de retomada, enquanto a catafórica está ligada à ideia de projeção. Bem, isso nada mais seria do que um elemento anafórico, significa dizer que ele retoma um elemento citado. Enquanto o isto tem natureza catafórica, ou seja, ele projeta. Como é posto, e esse posto é do verbo pôr, e ele está intimamente ligado ao fato de coisa já colocado, particípio do verbo pôr é posto, o ideal seria isso posto, e não isto posto, porque isso posto retoma tudo que já foi dito e é, obviamente, a forma de um magistrado, por exemplo, concluir o dispositivo de uma sentença. Isso posto, e não isto posto, Gilson. Professor, quais são as principais categorias gramaticais modalizadoras? Mais uma pergunta ligada especificamente à lógica da chamada redação jurídica. Estamos constantemente falando no processo de modalização que está intimamente ligado ao processo de narração jurídica. Você que é da área jurídica e que necessariamente advoga, necessariamente precisa usar os chamados modalizadores, e as principais categorias gramaticais para modalização, Juliana, são os adjetivos de natureza subjetiva, como, por exemplo, bom, como, por exemplo, mal. Então, quando se diz um bom homem, um mau homem, os chamados advérbios de modo, por exemplo, extremamente cansado, por exemplo, esse extremamente que está, modifica o adjetivo e estabelece, portanto, o aspecto de modalização. E também há os substantivos abstratos, também são muito comuns no processo de modalização. Bom lembrar que a modalização nada mais seria do que o elemento que indica que a narração jurídica se estabelece por meio de um juízo de valor. E o advogado tem que se utilizar desse juízo de valor para tentar convencer o magistrado, tendo-se em vista que o advogado é, sim, parcial. Repito, essa parcialidade não está ligada ao aspecto de não verdade, não é a ausência de verdade, é a parcialidade que se estabelece por meio da chamada modalização. Vamos então verificar o que o Felipe tem a nos perguntar. Qual a diferença entre dispositivo e norma, segundo preceitos da redação jurídica? Também uma excelente pergunta feita pelo Felipe, que envolve especificamente um dos pontos mais importantes da chamada argumentação jurídica. Quando se pensa em argumentação jurídica, pensa-se necessariamente na lógica que envolve o caráter de convencimento. E, para tanto, é necessário o aspecto de interpretação. E quando pensamos em interpretação, nós pensamos em interpretação de um determinado texto. Ora, Felipe, esse texto, que, por exemplo, pode ser o texto legal, na verdade se trata do que nós chamamos de dispositivo legal. O dispositivo, portanto, Felipe, é o texto escrito, é a coisa escrita. Então, por exemplo, quando se pega o Código Penal, matar alguém, o dispositivo é matar alguém. Esse dispositivo nada mais seria do que uma letra baseada especificamente numa lógica de construção feita no Congresso Nacional. Agora, Felipe, todas as vezes em que se pensa em norma, se pensa na lógica da interpretação desse dispositivo. O que é a norma? É a capacidade que se tem de fazer com que o dispositivo legal esteja ligado especificamente ao dia a dia das pessoas, seja ratificado pelo dia a dia das pessoas. Dessa maneira, existem muitos dispositivos legais
e você deve conhecer, que não tem, sob qualquer hipótese, nenhum tipo de eficácia do ponto de vista jurídico. Por que não tem eficácia? Não tem eficácia porque são apenas letras que não ratificam especificamente aquilo que a sociedade tende a entender como sendo efetivamente dela, como fazendo parte dela. Muitos dispositivos legais, por exemplo, deixaram de ser dispositivos legais porque não conseguiram, por exemplo, Felipe, ser normas. Você veja, por exemplo, um dispositivo legal que falava sobre o crime de sedução no antigo Código Penal. Quando se falava em sedução, falava-se em seduzir mulher honesta. Veja que o dispositivo legal falava sobre o adjetivo honesta, que estava ligado a um juízo de valor. Agora, pergunto, o que é ser honesta? Quando não se chegou efetivamente nessa nova sociedade a se perceber o que vem a ser especificamente a palavra honesta, o que se chegou à conclusão? De que efetivamente esse dispositivo não tem eficácia e, consequentemente, ele deve ser retirado do mundo jurídico porque efetivamente não pode ser tido como norma. Bem, nós vamos agora a um breve intervalo do nosso Saber Direito Responde e já voltamos com mais perguntas feitas pelos nossos alunos. Olá, eu sou Carlos André Pereira Nunes e estamos de volta aqui no segundo bloco para responder os questionamentos feitos pelos nossos alunos. Qual a nova ortografia com a palavra coerdeiro? Pergunta que não é especificamente de redação jurídica. Essa pergunta está ligada agora ao português forense. Bom lembrar que quando se fala em redação jurídica, se fala no pensamento, se fala na forma de materializar o pensamento do direito, ligado à chamada teoria tridimensional do pensamento. O português forense já é diferente, já trabalha o aspecto da língua. Essa palavra, inclusive, trouxe muita problemática em relação à chamada norma culta da língua portuguesa. Por quê? Porque o acordo ortográfico da língua portuguesa estabelece que coerdeiro tem que ser grafado com H e, portanto, com hífen. As palavras em língua portuguesa que têm prefixo e esse prefixo está ligado ao H, ou a termo que comece com H, obrigatoriamente tem que ser grafado com hífen. Ocorre, Gilson, que ocorreu o chamado vocabulário ortográfico da língua portuguesa, da Academia Brasileira de Letras. E esse vocabulário ortográfico da língua portuguesa estabeleceu uma pequena diferença em relação à grafia da palavra coerdeiro, não só no Brasil, como também em Portugal. Como vocês sabem, coerdeiro é um instituto que está ligado especificamente ao direito civil. É importante saber a grafia. Coerdeiro grafa-se sem H, atualmente, segundo a nova ortografia, e sem hífen, tudo junto. Portanto, Gilson, grafa-se coerdeiro, sem hífen e sem o H, como o acordo ortográfico coloca, mas sim como o vocabulário ortográfico coloca. Passemos agora, então, à pergunta da Juliana. Professor, o hífen em seguro-desemprego se dá pelo mesmo motivo e da mesma forma de pré-executividade? Outra pergunta extremamente interessante, porque quando se fala especificamente no hífen, nós temos que pensar em dois tipos de motivos. Há dois motivos para a utilização do hífen inicialmente. Como disse muito bem a Juliana, pré-executividade possui hífen, segundo a norma culta da língua portuguesa, embora essa palavra, de natureza jurídica, não esteja ainda no vocabulário. Por quê? A pronúncia foi perfeita. Hífen, executividade, esse pré que está aí seria um prefixo. E esse prefixo pré sempre, Juliana, é grafado com hífen, por ser prefixo. Mas outro instituto, já ligado ao direito previdenciário, que seria o seguro-desemprego, esse tem hífen por outro motivo. E qual seria o outro motivo que estabelece o hífen em seguro-desemprego? Seguro-desemprego possui hífen porque há uma composição por justa posição. O que significa dizer? A palavra seguro e a palavra emprego, elas se unem num aspecto de natureza de unicidade vocabular e têm o mesmo valor. É o caso, por exemplo, que acontece em guarda-roupa. O verbo guardar mais o substantivo roupa se unem e formam uma palavra só. Por isso nós temos a composição por justaposição e com hífen. Acontece a mesma coisa com ar-condicionado. Ar mais condicionado, o ar é substantivo, condicionado seria um adjetivo. Portanto, quando se fala em ar-condicionado, sem hífen, estaria ligado especificamente à lógica do resultado do condicionamento do ar. Mas
o ar-condicionado, com hífen é o aparelho. Por isso, Juliana, seguro-desemprego é com hífen e se trata do Instituto de Direito Previdenciário, por motivo diferente daquilo que estabelece especificamente na palavra pré-executividade, porque está ligado ao aspecto prefixal. Agora vamos à pergunta do Felipe. Doutor, é um pronome de tratamento a ser utilizado no endereçamento de uma petição inicial? Bem, essa pergunta é uma pergunta que certamente gera dúvidas em muitos colegas que vão fazer o chamado endereçamento, ligado especificamente ao novo CPC, ao artigo 319 do novo CPC, inciso 1º, que antigamente era o 282, né, no antigo CPC. E esse endereçamento estabelece exatamente uma lógica de a quem vai ser enviada a petição inicial, no caso específico, juiz ou tribunal. Bem, Felipe, nós temos nesse endereçamento as seguintes estruturas. Nós temos um adjetivo em grau superlativo absoluto sintético e temos um pronome de tratamento que especificamente seria senhor. Dessa maneira, Felipe, o ideal seria excelentíssimo, que é o adjetivo em grau absoluto sintético, e especificamente a palavra senhor. Esse sim é um pronome de tratamento. Agora, é muito importante lembrar, doutor não é pronome de tratamento. Os pronomes de tratamento são Vossa Excelência, Senhor, Vossa Senhoria. Antigamente, Vossa Mercê, no norte de Portugal ainda se usa muito o Vossa Mercê. Em Lisboa, em outros locais, já não mais, né? Se costuma usar inclusive você como pronome de tratamento, para ser muito parecido lá com o espanhol, o usted. No Brasil, isso nem é pronome de tratamento mais, mas sim já é um pronome pessoal do caso reto. Então, doutor não é, como essas palavras que eu acabei de citar, pronome de tratamento. Ele é um substantivo de natureza axiomática, ou seja, está ligado à ideia de algo que parece ser inquestionável, mas que tenha um aspecto de axiônimo, ou seja, valorativo, de valoração. O axiônimo é todo e qualquer substantivo que indica valoração. E a LDB, Felipe, diz que doutor é aquele que tem grau, especificamente concluído numa especialização, em pós-graduação, em estrito senso chamado de doutorado. É comum que os colegas juristas chamem uns aos outros de doutores, mas não é recomendável, principalmente em textos escritos. Daí, excelentíssimo senhor juiz da terceira vara, por exemplo, civil de determinado local. Professor, como se escreve a palavra hora extra? Bem, a palavra hora extra, segundo a norma culta da língua portuguesa, ainda nem pode ser considerada palavra em si. Existe um questionamento, será que hora extra é palavra ou não é palavra? Gilson, todas as vezes em que pensamos numa palavra, ela está intimamente ligada ao fato de que tem que sozinha estabelecer um valor semântico. Quando essa palavra é formada por outra palavra, ou seja, pela junção de duas ou mais palavras, como disse, é o caso de guarda-roupa, é o caso de seguro-desemprego, tem que haver o hífen. O grande problema hoje é saber se especificamente hora extra é uma palavra. Existem aqueles que entendem que sim, porque se trata especificamente de um instituto jurídico. Alguém tem direito, por exemplo, à hora extra como um instituto jurídico. Mas também é possível imaginar que hora extra sejam as horas extraordinárias, esse extras aí de extraordinárias e, consequentemente, não haveria o hífen. Quem entende, portanto, que se trata de um instituto jurídico com hífen, e há quem entenda e é possível essa reflexão. Mas quem entende que não é, que na verdade seria hora mais extraordinário como adjetivo, aí seria com hífen. Nosso entendimento é de que podem ser os dois e, obviamente, com valores completamente diferentes. Portanto, hora extra pode ser com hífen se vier ligado ao instituto, e sem hífen se forem as horas efetivamente extraordinárias trabalhadas. Vejamos, então, o que a Juliana tem agora a nos questionar. Na dissertação argumentativa, o que possui maior força argumentativa, o dispositivo legal ou o texto jurisprudencial? Pergunta bastante interessante também do ponto de vista do caráter argumentativo. A argumentação jurídica, ela se estabelece sempre por meio da tentativa de esclarecimento. Então, se a tentativa de esclarecimento, Juliana,
quanto mais nós utilizarmos de mecanismos de esclarecimento para tentar convencer o analista que vai ler a nossa petição inicial e, da mesmíssima sorte, tentarmos convencer o magistrado, que é efetivamente quem vai decidir, melhor. O que se tem percebido hoje, odiernamente, é que os textos de natureza jurisprudencial têm uma relação de dispositivo, ou seja, existem elementos dispostos por meio especificamente de aspectos legais e que já estão, teoricamente, por estarem já interpretados do ponto de vista de tribunais, tem uma tendência a convencimento um pouco maior do que se pode observar no próprio dispositivo legal. O dispositivo legal em si, ou por si, não é, sob qualquer hipótese, um elemento que possa, por si só, gerar convencimento. É claro que não podemos desprezar o dispositivo legal. O dispositivo legal é fundamental, o juiz não pode julgar contra a lei. Mas o que se tem observado é que a jurisprudência, principalmente no direito do trabalho, tem sido, por meio das súmulas, um elemento muito mais vigoroso do ponto de vista do caráter argumentativo. Agora, é fato, não podemos desprezar também o dispositivo legal. Só não vamos utilizá-lo quando efetivamente não houver lei legislada para que se possa fazer o caráter argumentativo segundo a redação jurídica, Juliana. Vejamos então agora o que o Felipe tem a nos questionar. Como se grafa a palavra semiaberto de acordo com a nova ortografia? Semiaberto é uma palavra que é utilizada no direito penal. É muito comum, né, no mundo jurídico, no processo penal, no direito penal, a utilização dessa palavra. E por muito tempo a palavra semiaberto foi grafada com hífen. Certamente você vai se lembrar que se escrevia semiaberto com hífen segundo a antiga ortografia. Porque havia uma regra, à época, Felipe, de que esse semi, que está aí, prefixo terminado em i, e a palavra iniciada por a, obrigatoriamente teria que ser grafada com hífen. Agora nós vamos ter que nos adaptar. Por quê? Porque agora, semiaberto não se grafa mais com hífen. E por que não se grafa mais com hífen? Porque, segundo a nova ortografia da língua portuguesa, os prefixos terminados em i só poderão ser utilizados com hífen quando? Quando a palavra que estiver à frente iniciar-se por h, por exemplo, semi-humano, vai ser com hífen, e, da mesmíssima sorte, quando a palavra iniciar-se pela mesma vogal, que no caso específico é i. Portanto, semi-humano com hífen. Semi-interno também com hífen. Humano por causa do H, interno sem H, mas ocorre especificamente uma vogal da mesma lógica da vogal que termina, que é o I. Mas como você perguntou semi-aberto, esse semi-aberto tem vogal diferente daquela vogal que termina o prefixo semi. A vogal é a vogal A. Portanto, semi-aberto é grafado sem hífen. E é bom lembrar, é tudo junto, nada de deixar semi e depois aberto. Bem, aqui então nós concluímos o nosso Saber Direito Responde. Eu sou o professor Carlos André, especialista em redação jurídica e, da mesma sorte, em português forense, e espero vocês numa próxima oportunidade aqui no Saber Direito. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para a gente, saberdireitotudojunto@stf.jus.br. Você pode também estudar pela internet. Acesse o site www.tvjustiça.jus.br.